A primeira coisa que eu quero fazer é agradecer a vocês, agradecer a presença de cada um de vocês que está aqui disposto a aprender comigo sobre política dentro da Bíblia. Eu fiz algumas anotações. Eu gostaria de ler para vocês exatamente o que se compreende como política na Bíblia. Então vamos lá. Haja luz, haja luz. Quando o Senhor Deus trabalhou na criação do mundo, Ele pegou algo sem forma e vazio e transformou num ambiente cheio de vida. Quando a gente vê o planeta Terra é cheio de vida, né? O paraíso era cheio de vida. Plantas, animais. O Senhor continua trabalhando assim, levantando os caídos, ressuscitando os mortos, né? Pondo em liberdade os cativos. Ou seja, tudo o que representa trevas na vida de uma pessoa, quando a presença de Deus se faz, tudo se transforma em luz, tudo se transforma visível, perceptível. Pessoas que assumem cargo público e se utilizam da política para seu próprio benefício, fazem exatamente o contrário do que Deus faz. E quando tem em suas mãos o poder de gestão em determinadas terras abundantes, cheias de riquezas, simplesmente empobrecem-nas. E empobrecem-nas, gerando sofrimento e morte. Em Provérbios 29, versículo 2, diz que quando os justos dominam, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O que significa o povo suspira? O que significa o povo suspirar? Suspirar significa inspirar profundo e lentamente. É uma inspiração profunda e lenta. Tipo, sabe a inspiração do cansaço, a inspiração da tristeza? É um suspiro, um suspiro. Ele representa a melancolia. O suspiro, ele vem da alma. Ele vem de dentro. Ele vem do profundo da sua alma. Murmurar, almejar algo, tudo isso é suspirar. Então, quando o ímpio governa, que diz aqui na Bíblia, quando o ímpio domina, conforme diz aqui o rei e o homem mais sábio de todos os tempos, Salomão, quando ele diz que o ímpio domina, o povo suspira, é porque o povo se lembra de algo. O povo se lembra de algo amargamente. Pensa na situação de alguém sendo dominado por um ímpio. Pensa na situação dessa pessoa, de tristeza, de angústia, de sentimento de desamparo. É exatamente isso que o povo passa quando o ímpio domina. Elevadas taxas de juros. Por quê? Porque o ímpio, ele só quer saber dele. Então ele começa a taxar o povo, ele começa a fazer com que o povo pague para o conforto dele. Isso é o ímpio dominando sobre o povo. Então o povo vai gemer, o povo vai sofrer. O povo vai pagar mais caro pelas coisas. O povo vai ser injustiçado, que aquele que deveria sofrer nas mãos da justiça, não vai sofrer, porque a injustiça vai predominar. O ímpio domina, a injustiça predomina. Porque, vamos lá, agora vamos falar sobre o ímpio agora. Eu fiz uma anotação aqui, que eu tirei do dicionário, claro, vários significados sobre o ímpio. O ímpio é cruel, desumano, desapiedado, bárbaro, não tem fé e despreza a crença das pessoas, não respeita valores e só lhe interessa satisfazer a sua própria necessidade, conforme eu já havia falado anteriormente.
Essa aqui é só uma introdução mostrando para vocês a criação do reino. Para eu chegar na criação do reino de Deus aqui nessa terra, a gente precisa falar sobre tudo isso. Sobre quem é o ímpio, sobre o que é suspirar, sobre o que é a tristeza de um povo dominado por um ímpio. Agora, por que isso acontece? Isso acontece porque na concepção do ímpio, o bem que ele faz a si é muito mais importante do que o bem que ele faz aos outros, o que é totalmente contrário à ideia que Deus nos traz, de olhar para o próximo como se olha para si. Ou seja, a empatia de você olhar para aquela pessoa na dificuldade dela e se colocar no lugar dela e sentir a dor dela e querer fazer algo por ela, não pensar apenas em si, mas pensar no próximo. Então essa é a base do Evangelho, é pensar no outro e não pensar somente em si, não ser egoísta. Não foi esse o motivo que Deus deu o Filho? Foi pensando em nós. Foi pensando na nossa salvação que Deus deu o Senhor Jesus. Foi pensando na nossa salvação que o Senhor Jesus se entregou na cruz. Então, essa é a máxima da política. É fazer o bem para os outros, sem pensar em si. O ímpio, quando domina, ele pensa em si, em satisfazer seus desejos, em ajudar os seus amigos, em criar 50 ministérios, cabides de emprego para os seus apoiadores, mas por causa dessa decisão, desse gasto público enorme, ele começa a taxar o povo, ele começa a colocar impostos para que o povo pague. O povo começa a perder o poder de compra. Mas desde que ele arrecade os trilhões e trilhões para poder sustentar todos aqueles que são seus amigos, especificamente seus amigos, então ele não olha para o povo. O político, ele não quer saber do povo. O político ímpio não quer saber do povo, ele quer saber de si. Ele vai fazer o que for necessário para poder realizar os planos para a vida dele, para a aposentadoria dele, dos seus amigos, enfim, de todos aqueles que são seus apoiadores. Bom, essa é só uma introduçãozinha sobre a criação do reino. A gente vai falar sobre mais coisas ainda falando sobre a criação do reino, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.